Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gustavo do canal Tecnotrônica. Bem-vindos à 7ª aula do curso de Arduino pelo Tinkercad. Na aula de hoje nós vamos ver a estrutura de repetição for, como utilizá-la e por que utilizá-la. Antes disso eu vou passar um recado rapidinho para vocês aí. Quero lembrar que o CCAA de Amparo é a empresa parceira do canal, que também adora tecnologia e inovação, estando preparada tecnologicamente para lhe ensinar inglês e espanhol tanto de forma presencial como remota, já acumulando 30 anos de experiência educacional. Entre em contato com eles através do telefone que vou deixar aqui no vídeo ou em seu endereço. Agora, vamos para o vídeo. Voltando aqui então, eu montei aqui uma estrutura com um sensor de temperatura, 9 LEDs, 9 resistores e o Arduino. Os LEDs estão ligados nos pinos digitais de 5 a 13. E o sensor de temperatura está ligado no pino analógico a 0. E o GND e os 5 volts estão alimentando a placa que é a protoboard, tá bom? Como é que funciona esse meu circuito? Conforme eu variar a temperatura, quanto mais frio, mais próximo ao verde aqui vai estar ligado os LEDs. Ó. Então, quanto mais frio, mais para cá vai estar ligado. Conforme eu for subindo a temperatura, o LED aceso vai se deslocando. Ó. Aqui essa temperatura está média, é o amarelo, e quando ficar quente, vai ligando os LEDs vermelhos. Tudo bem? Eu vario a temperatura, vario o LED que está aceso. Quanto mais frio, mais para o lado esquerdo. Quanto mais quente, mais para o lado direito. Resumidamente é isso. Tá bom? Como que eu faço isso? Eu vou mostrar o código aqui. Primeiro, sem a estrutura de repetição for, para ver como que funciona de uma forma que vocês já conhecem. E depois eu vou pôr a estrutura de repetição for para vocês verem por que eu utilizo ela e como utilizar ela. Antes aqui do setup, eu inicializei como inteiras as variáveis Celsius e sensor. E inicializei elas com o valor 0 em cada variável dessa. Tá bom? No void setup, que é esse trecho aqui, eu inicializei a comunicação serial com uma velocidade de 9.600 bits por segundo e declarei os pinos 5 a 13 como saídas, através aqui do pin mode. Tudo isso daqui que eu estou falando nós já vimos nas aulas anteriores, tá bom? Não é nada de novidade. No void loop, o que eu fiz aqui? Eu li o pino analógico a 0, ou seja, estou lendo o valor que está vindo pelo sensor de temperatura e armazenei na variável sensor. Depois eu peguei aqui, ó, eu vou, ao invés de eu ler de novo, eu vou pôr a variável aqui sensor. Eu peguei o valor armazenado na variável sensor, que é a leitura do pino analógico, e fiz um mapeamento dele para converter o valor em graus Celsius. Eu usei aqui uma fórmula. Peguei o valor armazenado em sensor, subtraí 20 dele, multipliquei por 3,04. Depois de fazer isso, eu transformei o valor 0, que é lido aqui na entrada digital, a transformação digital, na verdade. Eu expliquei em outra aula que o valor que está sendo colocado aqui no pino A0, que é o pino analógico, ele é convertido para digital. 0 a 5 volts é transformado de 0 a 1023 em digital, tá? Que são os números em valores digitais. Aí o que eu estou fazendo? Estou dizendo que 0 em digital é menos 40 em graus Celsius. E 1023 é igual a 125. Então eu estou fazendo um mapeamento e armazenando na variável Celsius. Então aqui em sensor vai estar o valor lido de 0 a 1023.
em Celsius vai estar o valor lido de menos 40 a 125. Vou mostrar para vocês isso. Ó. Vou iniciar aqui. Aqui já tem alguma coisa que eu fiz errado aqui. Faltou uma... Quando eu troquei aqui, faltou um parêntese. Ele está lendo aqui, ó, 153, que é o valor digital, e 25 graus Celsius ele está transformando. Se eu vier aqui e mudar, ó, eu mudei para 90, e ele está lendo menos 6 graus Celsius. Ó. Ele está armazenando aqui para mim. Ó. Se eu colocar aqui menos 40 graus Celsius, é o 20 lá que ele está lendo de 0 a 1023. Ó. Então, conforme eu mudo aqui, ele está mostrando no monitor serial para mim o valor em medida do sensor, as duas variáveis, né? A variável sensor, que está valendo 194, e a variável Celsius, que está valendo 45. Essa parte escrita aqui, deixa eu parar essa simulação, essa parte escrita está aqui dentro desse trecho aqui, ó. Medida do sensor é igual, que é essa parte aqui, ó, medida do sensor é igual, eu mandei imprimir. Aí eu mando mostrar o valor da variável sensor, que está aqui. Pulo uma linha e escrevo, pela linha está aqui, ó, nesse LN aqui, tá bom? Aí eu pego, escrevo temperatura igual, que está aqui, e mando colocar o valor da variável Celsius. E no fim ainda escrevo esse C aqui, ó, para mostrar que é graus Celsius. Então essa parte aqui, está nessa parte aqui do loop, ó, depois que eu fiz a leitura do pino analógico e converti para graus Celsius. Então, resumidamente, essa parte aqui eu leio o sensor de temperatura e converto para graus Celsius. Tá bom? Aqui eu escrevo no monitor serial para mostrar para vocês isso daqui. E depois, ele vai pegar o valor que está na variável Celsius e comparar com zero. Se for menor que zero, eu quero que ele apague todos esses LEDs aqui, ó, apague todos esses LEDs e acenda só o que está no pino 13 aqui, ó. Então ele vai acender só esse LED. Se estiver entre 0 e 10 graus, ele apaga todos os LEDs e acende só esse segundo aqui, que vai estar no pino 12, ó. E assim por diante. Se estiver entre 10 e 20, vai acender só esse. Se estiver entre 20 e 30, vai acender só esse. Se estiver entre 30 e 40, vai acender só esse. Entre 40 e 50, só esse. Opa! Entre 50 e 60, só esse. Entre 60 e 70, esse. E maior que 70, esse. Então eu tenho que repetir 9 vezes essa estrutura aqui, ó. Só mudando o LED que vai ficar aceso. E outra coisa, aqui eu tenho que declarar do pino 5 ao pino 13, todos como saída. A estrutura de repetição vai servir para eu mudar essa parte aqui, ó. Para eu não ter que repetir várias vezes uma mesma coisa. Como que faz isso? Vou mostrar para vocês agora. Vou sair daqui. Agora eu vou abrir o outro que eu fiz para mostrar a estrutura de repetição for para vocês. Ó. Vou puxar bem aqui. Esse aqui está inteiramente explicadinho para ficar mais fácil de vocês entenderem. Aqui eu não mudei nada, declarei as variáveis. Aqui eu inicializei a comunicação serial. E aqui, onde eu tinha declarando os pinos 5 a 13 como saída, eu coloquei essa estrutura de repetição for aqui. Vejam como eu eliminei várias linhas. Ó. Eu tinha que escrever pin mode
5 output. Depois na outra linha, pin mode 6 output. Pin mode 7 output. Pin mode 8 output. Até o 13. Eu coloquei aqui for para a variável i começando em 5. É isso que está dizendo aqui, ó, variável i começando em 5 até 14, até 13, porque eu estou colocando menor que 14. Eu escrevo no pino da vez que ele está o valor output. Então ele começa com 5. Ó. Para i igual a 5, ele vai jogar o 5 aqui, pin mode 5 output. Só que ele vai fazer isso até chegar no 13. Quando chegar no 14, ele vai sair. Então ele faz para o 5, volta aqui na estrutura, porque ele não terminou. Agora o i vai valer 6 por quê? Porque quando ele faz a primeira vez, ele soma 1 no meu i. De 5 vai para 6. Aí ele vai fazer 6 pin mode 6 output. Volta aqui. Soma 1 de novo, vai valer 7. Pin mode 7 output. Volta. Soma 1, pin mode 8 output. Até chegar no 13. Ó. O i, quando chegar no 13, somei mais 1, chegou a 13, pin mode 13 output. Aí ele vai vir aqui. O i ainda é menor que 14, porque ele somou mais 1, né? Ele vai comparar que o i é 14, não é menor que 14, ele vai sair fora. Então ele vai fazer, da forma que está aqui, ó, ele vai fazer do 5 até o 13. Quando chegar no 14, ele vai sair dessa estrutura. Só que ele faz isso muito rápido, de forma bem rápida, tá? Aí ele volta aqui e faz as coisas do loop normalmente, que eu já expliquei para vocês, tá? Lê o pino analógico a 0, que é o valor que está entrando pelo sensor, armazena no variável sensor, transforma para graus Celsius através dessa estrutura, escreve no monitor serial para nós. Aí aqui, ó, aquela estrutura de repetição, eu também usei uma estrutura for. O que eu estou fazendo aqui? Para a minha variável i aqui, ó, que eu declarei ela aqui, ó, em variável inteira, começando com 5, até chegar no 14, somando 1 a cada vez. Mando apagar todos os LEDs. Vejam que eu mandei apagar todos. Aí aqui, eu mandei ele acender só o 13. Se o valor lido da temperatura for menor ou igual a 0. Se o valor da temperatura estiver entre 0 e 10, ele faz a mesma coisa aqui, apagando todos os LEDs, de 5 a 13, fazendo essa estrutura aqui, ó, e acendendo 12 agora. Vejam que eu usei uma forma de usar a estrutura for, apagando todos os LEDs, ou seja, mandando low para todos os pinos de 5 a 13, depois eu acendia só aquele que eu queria, que é o que tem que estar aceso entre 0 e 10. Aqui entre 10 e 20 eu só quero que esteja aceso o 11, então eu apago todos, inclusive o 11, e depois eu acendo o 11. Entre 20 e 30 eu apago todos, usando essa estrutura aqui for, depois acendo o 10 só, mando ligar, mando high para o 10. Vejam como que ele vai funcionar. Eu vou tirar o código aqui, iniciar simulação. Ele vai funcionar da mesma forma. Não tem nada diferente. Ó, menor que 0, ele vai ficar só o primeiro LED aceso. Ó. Quando eu passar de 0 graus, ó, acende esse. Acima de 10 é esse. Acima de 20 é o terceiro, esse daqui. E assim por diante, ó. Eu vou, às vezes ele pula um porque eu estou muito rápido, ó. Não é que não está funcionando. Então ele está funcionando da mesma forma que o anterior, só que o meu código está bem mais enxuto. Eu tenho menos linhas aqui, eu tenho 80 linhas quando eu tinha 100 e poucas linhas anteriormente.
Eu vou deixar esse código direitinho depois para vocês, disponível. Eu vou deixar ele disponível, todos os códigos de todas essas aulas, lá no meu site da Tecnotrônica, tá bom? Eu vou deixar o endereço do site aqui na descrição desse vídeo. Aí, se vocês quiserem encontrar, é só entrar lá no site, procura lá o curso de Arduino, vocês vão encontrar o código para cada aula armazenado lá, tá bom? A última coisa que eu quero falar para vocês, antes de terminar a aula, é a seguinte. Na aula seguinte, que vai ser a aula 8, eu vou ensinar para vocês como reduzir ainda mais esse código. Vocês estão vendo que tudo que está escrito aqui, eu repito aqui, aqui, eu repito 9 vezes a mesma coisa. Eu repito 9 vezes a função for. Tudo bem? Eu vou explicar para vocês como transformar essa função for em uma função externa e chamá-la depois. Eu vou colocar essa função for, essas linhas aqui, numa estrutura externa ao void loop. E vou ensinar para vocês como chamar essa estrutura cada vez que eu precisar dela, sem ter que repetir ela várias vezes. Tá bom? Então essa vai ser a próxima aula, aula 8. Não perca, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações. Assim que eu colocar a próxima aula, você vai ser notificado, tá bom? Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, compartilha com as pessoas que você acha que podem gostar. Eu peço sempre isso porque para o YouTube saber que você gostou desse vídeo, que é um vídeo bom e que você quer compartilhar com outras pessoas, tá bom? Ajuda muito o canal a crescer e chegar a mais gente. Deixa um comentário para mim aí com alguma dúvida, com alguma sugestão, ou apenas se você está gostando das aulas, tá bom? Agradeço a sua participação e espero você no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.